Nesta videoaula, irei dar início às formas de governos que já foram e que ainda são implementadas no mundo, desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea. Mas o que é o sistema de governo? O sistema de governo é um sistema onde o governo de Estado exerce uma forma específica de governar, administrar, onde ele exerce influência local de forma absoluta, democrática, autoritária, monárquica, dentre outros. A gente sabe que em todas as épocas da história da humanidade existiram várias formas de governos entre civilizações e povos, como também existiram civilizações que não tiveram uma forma de governo definitiva, assim como os gregos, porque os gregos foram independentes um do outro, através das cidades-estados, onde cada cidade e estados tinham suas próprias formas de governo, ou seja, de governar. Enfim, aqui vou trabalhar várias formas de governo que já existiram no mundo, como também ainda existem até os dias atuais. Como, por exemplo, monarquia, república, aristocracia, oligarquia, democracia, teocracia, ditadura ou autoritarismo, totalitarismo e tirania. Para que o vídeo não fique muito longo e cansativo, vou trabalhar por partes. Cada vídeo irei trabalhar 3 formas de governos. No primeiro vídeo, ou parte 1, irei trabalhar as seguintes formas de governos: monarquia, república e democracia. Primeiro que tudo, mas o que é monarquia? A monarquia é uma forma de governo onde o chefe de Estado, chamado monarca, rei, rainha ou imperador, exerce o poder de forma vitalícia, absoluta ou limitada e, geralmente, hereditária. O cargo, ou seja, a forma de governo monárquica, é transmitida entre membros da mesma família, diferenciando da república, onde o governante é eleito por tempo limitado. Aqui vou dar 2 exemplos de forma de governo monárquico: o absolutismo monárquico europeu e a monarquia constitucional representativa do Brasil imperial. Aqui temos 2 formas de governo monárquico, mas diferentes em seus contextos, em extensão territorial e em natureza de poder. Na monarquia europeia, trabalhava de forma absoluta reis com poderes divinos, onde os reinos tradicionais europeus eram transformados em monarquia absolutista. Na monarquia absoluta ou absolutista, os reis não trabalhavam sob leis, eles mesmos eram as leis e o Estado, principalmente na monarquia absolutista francesa, onde o monarca concentrava o poder militar, legislativo e jurídico, sendo a figura central do Estado. Já que eles eram as leis e o Estado, então tudo era centralizado nas mãos dos reis. Esse sistema consolidou os estados nacionais modernos europeus e o mercantilismo, sendo substituído por monarquias constitucionais ou repúblicas após revoluções liberais. Enquanto a monarquia do Império do Brasil eram impérios e não estados modernos nacionais europeus. Tinham imperadores e não reis. E seu poder era centralizado através do poder moderador, mas não era absoluto. O Brasil era um império novo, com vasta extensão, centralização do poder moderador e herança colonial portuguesa.
focando na unificação de um território diverso. Sua forma de governo monárquico era trabalhada em cima da Constituinte de 1824, através do poder moderador, que dava poderes sobre o legislativo, executivo e judiciário. Na monarquia imperial brasileira, o imperador tinha o poder do padroado, que era exercer influência sobre a Igreja Católica, mas não acima da Igreja, e não tinha o direito divino, assim como os reis do absolutismo monárquico europeu tinham. Apesar dessas diferenças, ambos os regimes baseavam-se na hereditariedade e compartilhavam laços de sangue entre as famílias reais europeias e a Casa Imperial Brasileira. Agora iremos para a próxima forma de governo, a República. Mas o que é República? A República é uma forma de governo baseada no conceito de coisa pública, res publica, onde o Estado pertence ao povo e não a um monarca, onde caracteriza-se pela eleição de representantes temporários, separação de poderes executivo, legislativo, judiciário e transparência na administração dos interesses coletivos, visando o bem comum. E dentro desse mesmo contexto, podemos citar a democracia, que também é outra forma de governo. Com o surgimento da democracia dentro da República, dando autonomia e mais poder participativo ao povo, através do voto direto e dos direitos sociais e da cidadania. Exemplo de governo republicano foi a chamada República Velha ou Primeira República, porque foi um período onde a grande maioria da população não tinha o direito de votar e também o sistema político mantinha uma forma de governo alternativo, onde só poderia eleger presidente apenas de São Paulo e de Minas Gerais, na chamada política do café com leite, onde as eleições eram caracterizadas por intensas fraudes, voto aberto, não secreto, e o domínio dos coronéis, no chamado voto do cabresto. Lembrando que, na República Velha ou Primeira República, o voto ainda não era direito de todos. Como, por exemplo, os menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero estavam impedidos de votar, ou seja, praticamente 95% da população não votava. Lembrando que o voto feminino no Brasil foi reconhecido em 1932 pelo Decreto 21.076 e incorporado à Constituição de 1934, ainda no governo provisório da chamada Era Vargas, mas era facultativo. Só a partir da Constituição de 1946 que o voto feminino tornou-se obrigatório, sendo equiparado aos dos homens. Isso na chamada República Populista, que vai de 1946 a 1964. A gente sabe que o Brasil já teve várias repúblicas. Ao todo foram 6 repúblicas, com a chamada República da Espada, que ocorreu dentro da República Velha. São elas: Primeira República, que vai de 1889 a 1930. Era Vargas, ou Segunda República, de 1930 a 1945. Quarta República, ou República Populista, que vai de 1946
a 1964. Ditadura militar, que é a Quinta República, que vai de 1964 a 1985. E Nova República, que vai de 1985 até nossos dias atuais. Então, na forma do governo republicano, é governado através de um presidente, que é o federal, por um governo, que é o estadual, e por prefeito, que é o municipal. A república é uma forma de governo baseada na coisa pública, com chefes de estado eleitos, temporários e poder dividido. Agora iremos para o terceiro ponto, que é a forma de governo democrático, que é a democracia. Mas o que é democracia? A democracia é um sistema de governo onde o poder é exercido pelo povo, diretamente ou por meio de representantes eleitos, garantindo igualdade, liberdade civil e voto. Lembrando que não adianta ser um governo republicano, mas que não é democrático. Muitas pessoas pensam que república é uma democracia. Engano. São formas de governos totalmente diferentes. São independentes. Exemplo disso, a Primeira República não foi democrática. De 1889 a 1930, esta república não foi totalmente democrática. Também conhecida como República Velha, não era democrática. Por quê? Caracterizou-se por uma estrutura oligárquica, onde o poder era concentrado nas mãos de elites agrárias, especialmente de São Paulo e Minas Gerais. Na política do café com leite, por exemplo. O sistema era marcado por fraudes, voto aberto, não secreto, e o controle eleitoral pelos coronéis, conhecido como voto de cabresto. Na verdade, a República do Brasil só passou a ser de fato uma república democrática estável com a Constituição ou a Constituinte de 1988, que é a Constituição Cidadã. Embora a República tenha sido proclamada em 15 de novembro de 1889, o Brasil passou por longos períodos autoritários, ditaduras e democracias instáveis, antes de estabelecer o atual Estado democrático de direito. Um exemplo clássico, prático e objetivo de uma república democrática é a nossa República Federativa do Brasil, nome adotado na Constituição de 1967 e mantida até os dias de hoje pela Constituinte de 1988. Então aqui nós temos uma república democrática de fato, onde os representantes políticos são eleitos diretamente através do voto de cada cidadão. É nessa Constituição Cidadã de 1988 que a cidadania e os direitos sociais dos cidadãos são colocados em prática de fato, onde o povo pode discutir e participar da política de forma direta. Então, esta videoaula foi a primeira videoaula das formas de governos que existiram e ainda existem no mundo. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.